Então, com a gente, o nosso querido Afrânio, que vai, eu acho que não precisa apresentações, todos os conhecem. Se tiver na casa alguém vindo pela primeira vez, esqueci de falar, e tiver alguma dúvida, no final da palestra, procure aqui a mesa, nós procuramos tirar toda e qualquer dúvida. Afrânio. Bem, meus irmãos, muito boa tarde. Estamos aqui hoje substituindo a nossa irmã Marli, né, que infelizmente não pode estar conosco. Pegou a chikungunya, já está aí lutando contra ela há algumas semanas, né? Aliás, no mês passado, era ela que ia fazer a palestra. E aí eu tive que fazer a palestra porque não consegui um substituto a tempo. Maria, dia 23 do mês que vem dá para você? Era 23 também no mês passado. Ela tem algum problema com o dia 23, pô. 23 do mês que vem dá para você? Não, pode botar lá que eu vou fazer. Infelizmente, ela ainda não se recuperou. E está precisando das nossas orações, porque o médico disse para ela que chikungunya é alguma coisa que a pessoa fica boa entre 6 meses e 1 ano. Então, é uma doença complicada. Embora muitas pessoas achem que a dengue seja pior que a chikungunya, não sei, acho que agora eu começo a achar que a chikungunya também é braba, pô. Né? Pois não? Quase 2 anos. Ih, não vou nem falar isso para a Marli. Falar isso para a Marli vai pirar, coitada. Vocês conhecem a Marli, né? A Marli é uma pessoa agitada, né? Uma pessoa dinâmica, né? E a gente esteve lá na casa dela, ela está devagarzinho mesmo. Então é isso, meus irmãos. A mensagem inicial foi um bom introito porque a gente quer fazer na tarde de hoje. Estimula a paz, diz a mensagem, né? E essa é a beleza da doutrina, né? A nossa doutrina é uma doutrina consoladora por isso, porque ela nos dá esperança. Ela nos faz ver com otimismo o futuro. Diante desse quadro que a gente enfrenta aqui na nossa cidade, né? Quadro de intervenção, quadro de criminalidade exacerbada, muita gente fica desanimado. E aí vem a doutrina e nos dá essa injeção de ânimo, nos dizendo como devemos nos comportar nesses momentos, né? Devemos nos comportar, portanto, como pacificadores, como diz a mensagem inicial. Né? Devemos nos comportar com humildade, como diz a mensagem, como inclusive frisou o Ricardo, trazendo um trecho do Evangelho de Mateus. Então essa é a beleza da nossa doutrina. Ela nos dá esperança, ela não nos incute o ódio, muito pelo contrário. Às vezes os pensamentos ruins vêm na nossa cabeça, né? Porque deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, e aí quando a gente cai na realidade, a gente diz, não, mas esse não pode ser o procedimento de um espírita, não pode ser um procedimento de um cristão, e aí a gente reflete melhor, vamos estudar, e a gente chega a essas constatações. Né? Um mundo tão maravilhoso como é o nosso planeta, sendo de toda forma dilapidado pelos nossos irmãos, né? Seres humanos como nós, são os primeiros a exaurir o planeta nas suas riquezas naturais. Né? A gente estava vindo, antes de vir para cá, estava assistindo o jornal, estava vendo lá que há suspeitas de que intencionalmente uma indústria estivesse desviando dejetos altamente nocivos à vida humana num rio, trazendo morte, trazendo uma porção de devastação numa região do Brasil, né? Isso quando a gente está lembrando no dia de ontem, 2 anos lá do que aconteceu lá em Minas Gerais, né? Lá em Mariana, aquele desastre que aconteceu em Mariana. E a gente fica pensando, né, do que o ser humano não é capaz para devastar esse planeta tão lindo
que um dia vai voltar a ser lindo, porque, como disse aqui o Ricardo, esses espíritos mais imperfeitos, eles estão tendo suas últimas oportunidades. A Joana de Ângeles fala numa mensagem isso, que eles serão levados para outros mundos, onde poderão completar as suas trajetórias, como os exilados da capela. Bom, então, baseado em todo esse raciocínio aí, a gente queria voltar a falar, que no ano passado eu falei aqui sobre esse capítulo, mas falei num contexto, hoje eu quero falar num outro contexto. É o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Vem confirmar essa ideia que o Ricardo levantou, de que a Terra não é a única morada do planeta, não é a única morada do universo, Isso do ponto de vista material. Porque nós sabemos, está dito aqui no Evangelho, está dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comentando esse trecho aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 do capítulo 3, ele diz que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Então ele está mostrando que além do planeta Terra, existem outros mundos no universo onde nós podemos fazer a nossa evolução. Quando a Joana de Ângeles diz que aqueles espíritos que não tiverem condições vibracionais para permanecer aqui ligado ao planeta Terra, vão ser levados a outros mundos, é porque existem outros mundos, do ponto de vista material, estamos falando do ponto de vista material, neste universo inexplorado que nós temos, esse universo criado por Deus, existem outros mundos para onde esses espíritos irão, E eles vão completar naturalmente a sua evolução lá. Como aqueles que um dia vieram do planeta, vieram de um mundo lá na constelação do Cocheiro, Capela, vieram aqui para a Terra, justamente porque não conseguiam, do ponto de vista vibracional, não conseguiam mais estar encarnados em Capela. Então vieram para a Terra, que era um mundo mais inicial na sua evolução, e aí completaram aqui na Terra, estão completando, talvez, não sei, estão ainda completando sua evolução aqui no nosso planeta. Então, da mesma forma como os capelinos, vamos ter os terráqueos, ou os terrestres, não sei como serão chamados, lá nesse outro planeta. Deixa eu tirar aqui o telefone, o som do telefone, como falou o nosso Ricardo. Então, esses irmãos vão para outros mundos do ponto de vista material. É o que está dizendo aqui o nosso Kardec. Mas ainda nesse item 2, Kardec complementa: independentemente da diversidade dos mundos materiais, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Quer dizer, além disso, nós temos na erraticidade, a erraticidade, nós estudamos isso da outra vez, vou apenas lembrar, nós até trouxemos aqui o que fala o Livro dos Espíritos, na questão 226, 226 os Espíritos falam sobre a erraticidade. Eles dizem o seguinte: com relação ao estado em que se acham os espíritos, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, ou espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então, do ponto de vista do que os espíritos falam, ou os espíritos são encarnados, nós que estamos nos vendo aqui, com o corpo material, os desencarnados, que ele chama de errantes, e os desencarnados, que ele chama de espíritos puros, aqueles que já não precisam mais encarnar, como Jesus, por exemplo, um espírito puro.
Então o espírito errante, o espírito que está na erraticidade, é o espírito que está esperando uma nova oportunidade para encarnar. É o que nós deduzimos dessa questão 226, né, do livro dos Espíritos. Então, os espíritos que estão esperando uma nova oportunidade para encarnar, eles podem estar nas diversas regiões que temos aqui ao redor do nosso planeta. São as regiões do mundo espiritual. E foi sobre esse tema que eu me debrucei da outra vez. Trouxe até um livro aqui, que esmiucei com vocês, As 7 Esferas da Terra. Alguns compraram o livro, acredito que tenham lido, né? E ali a gente viu que essas 7 esferas da Terra, elas contemplam não apenas esse lugar onde nós nos encontramos, que é a crosta, porque o espírito desencarnado ele pode estar aqui na crosta, né? Nesse momento aqui mesmo, nesse salão, nessas cadeiras que estão desocupadas, possivelmente algumas delas, se não todas, estão ocupadas por espíritos desencarnados, espíritos errantes, dentro da visão de Kardec, dentro da visão dos espíritos, né? Esses espíritos podem estar aqui mesmo na crosta, porque por algum motivo estão apegados aqui à crosta, ou porque andam trabalhando aqui na crosta, ou porque estão apegados a um bem material, ou porque estão apegados à sua família, enfim, de alguma motivação existe para que eles estejam aqui nesta mesma região que nós, dividindo conosco esse mesmo espaço. Mas esses espíritos desencarnados ou errantes, eles podem estar em outros lugares, né? Do ponto de vista da erraticidade. E aí esse livro, As 7 Esferas da Terra, nos mostra que o planeta está envolvido por 7 esferas que vão desde as trevas, que é a região de maior sofrimento, até a esfera diretora do planeta, que quem sabe um dia nós conseguiremos atingir, quem sabe não, certamente um dia nós vamos conseguir atingir, não sei quando, mas conseguiremos atingir, né? Então essas 7 regiões são abaixo da crosta, portanto as trevas, que são as regiões de maior sofrimento, né? Temos o abismo, que é uma região também que fica nas trevas. Aí vem a crosta, estamos na terceira. Temos o umbral, que fica aqui próximo, fica próximo aqui da crosta, um pouco acima da crosta. Temos a esfera da arte, cultura e ciência, esfera do amor universal e a esfera diretora do planeta. 7 esferas, portanto, né, se nós considerarmos. Então existem vários mundos materiais, para onde nós podemos ser transportados para completar a nossa evolução, né? Existem mundos ao redor da Terra, aqui ao redor, que eu quero dizer, no espaço aqui circunscrito da Terra, essas esferas, portanto, da Terra, como nós fizemos naquela oportunidade, né? E nessas esferas, então, nós temos companheiros de acordo com o estado vibracional dele, em maior sofrimento ou em menor sofrimento, e temos, portanto, a oportunidade de nos situarmos de acordo com as nossas necessidades. Então é isso. Mas hoje eu queria me situar nas regiões materiais, porque a Terra ela está justamente num processo evolutivo. Como nós estamos num processo evolutivo, hoje nós somos espíritos imperfeitos, entre imperfeitos e bons, com algumas características de imperfeitos, algumas características de bons. Estamos aí nessa fase intermediária da evolução. A Terra também está numa fase intermediária da sua evolução. É um mundo de expiações e de provas, buscando ser um mundo de regeneração, está aí nessa faixa, portanto, de transição, e para chegar um dia a uma condição melhor, a um mundo superior, a um mundo feliz e a um mundo celeste. O mundo celeste é a condição maior, a condição máxima a que nós podemos chegar. E aí nos vem a doutrina, como disse,
de forma consoladora, nos mostrar como é este mundo mais feliz, este mundo celeste, a que um dia a Terra chegará e onde nós poderemos estar se conseguirmos acompanhar a evolução da Terra. Porque se não conseguirmos acompanhar a evolução da Terra, foi o que eu falei, se a nossa vibração não conseguir sintonizar com a vibração da Terra, nós vamos ser atraídos para outra região de maior sofrimento. Ou, né, se conseguirmos evoluir muito, seremos levados a um mundo mais evoluído. Também pode acontecer isso. Bezerra de Menezes, conta-nos o folclore espírita, teria tido a oportunidade de encarnar em outro mundo mais evoluído que a Terra, por tudo que ele fez de bem aqui neste planeta, quando encarnou como Bezerra de Menezes. Mas ele preferiu ficar aqui junto de nós, né? Junto de nós, que eu digo, junto da humanidade terrestre, fazendo o seu papel de nos orientar. Está complicado aí, estou sendo claro, alguém está com dúvida? Não? Tranquilo? Quiser perguntar alguma coisa, mande bala. Né? Já que nós estamos no Rio de Janeiro, mande bala. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, vamos seguindo aqui, né? Como vai ser esse mundo para onde a Terra está caminhando? Né? Nós estamos numa fase de transição. É bom que se diga que no mundo de regeneração ainda há uma predominância, melhor, no mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos, a Terra é hoje, há uma predominância do mal sobre o bem. No mundo de expiações e de provas, há um equilíbrio entre o bem e o mal. No mundo de regeneração. No mundo seguinte, que vai ser o mundo feliz, o mundo ditoso, depende da tradução, aí nós vamos ter uma predominância do bem. Esses mundos superiores nos oferecem um panorama que vale a pena a gente ler no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nós que já estamos acostumados lá com essas regiões espirituais aqui do planeta, estamos acostumados com o nosso lar, né? Já nos contentamos em ir para nosso lar, vamos ficar ainda mais entusiasmados quando vemos as características que aguardam a futura Terra, onde nós pretendemos estar. Porque nós estamos acompanhando a evolução da Terra, nós estamos numa fase de transição. Quem não está acompanhando a evolução da Terra é o sujeito que é mau, o sujeito que mata por prazer, o sujeito que vê no sofrimento do semelhante a sua alegria. Esse está fora da sintonia que se espera todos os habitantes da Terra venham a ter. Aqueles que estão acompanhando a evolução da Terra, e posso dizer que nós espíritas, que estamos na casa espírita para estudar, para trabalhar, que procuramos ter um pouquinho de água na boca, como ele falou aqui, nas diversas ocasiões em que somos chamados a falar sobre os conflitos que nos cercam, nós que estamos nos esforçando para ser espíritas, né, porque reconhece o espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações, nós que estamos, portanto, neste caminhar, nós já estamos acompanhando a evolução da Terra. Então é justo que nós comecemos a pensar, mas meu Deus, nós estamos vivendo um momento terrível do ponto de vista material, mas será que vai ser sempre assim? E o Evangelho vem nos dizer que não, né? Então é isso que a gente precisa cultivar dentro de nós, essa esperança de chegarmos a viver este momento. Certamente não nesta encarnação, mas certamente vamos viver esse momento que nos fala o Evangelho. Nós já nos contentamos com o nosso lar, como eu disse, né? Porque nosso lar, a gente vê que tem regiões maravilhosas em nosso lar. Eu, por exemplo, me lembro sempre do Bosque das Águas. Vocês se lembram do Bosque das Águas? Que legal! Olha só, o capítulo do nosso lar, capítulo 10. O Bosque das Águas. Diz assim, ó. André Luiz, levado por Lísias, pega o aeróbus, né? Uma espécie de
de trem-bala, né, nos dias de hoje, lá no mundo espiritual, lá em nosso lar. Naquela época o VLT já viajava suspenso, né, mostrando a paisagem. Então, diz assim, ó, deslumbrou-me, quando ele vai chegando no Bosque das Águas, deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Se nós formos construir mentalmente essa paisagem, é uma coisa linda mesmo, dá um quadro. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. É uma região paradisíaca esse Bosque das Águas. Quantas regiões paradisíacas semelhantes a essa nós temos no nosso planeta, e o homem não valoriza isso. Mas essa valorização vai vir com o aperfeiçoamento da raça humana, com o nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Porque o aperfeiçoamento da raça vem seguido do aperfeiçoamento, vem em sequência ao aperfeiçoamento espiritual, melhor dizendo, né? Então, meus amigos, eu quando leio isso aqui, eu me lembro lá do Parque de São Lourenço, lá, onde eu gosto muito. O Parque de São Lourenço, aquele lago maravilhoso lá no Parque de São Lourenço, com aquelas árvores, uma árvore lá que no final da tarde, todas as aves, como é que é o nome daquelas aves branquinhas, vão para lá? Hein? As gaivotas, no final da tarde, uma única árvore no bosque, lá de São Lourenço, lá no Parque das Águas, fica repleto de gaivotas, todas elas branquinhas, uma coisa linda. No dia seguinte, de manhã cedo, não se combinam, todas elas saem ao mesmo tempo. Ora, se aqui nós temos nesse estágio de expiações e provas que estão no nosso planeta, nós temos essa beleza toda, o que dirá quando nós formos um mundo mais feliz? Então é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para esses mundos que chegaram a um grau superior. Vejam só, esses mundos que chegaram a um grau superior, que estão, portanto, numa condição acima da Terra, numa condição próxima já de mundos felizes, vejam só o que nos diz o Evangelho a esse respeito. Bom, a primeira coisa que nos diz o Evangelho é que a forma corpórea nesses mundos é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, a forma humana, como eu disse, né? O espírito vai se aperfeiçoando e isso vai se refletindo no corpo. Porque nós sabemos que o corpo, ele reflete o espírito, reflete o que o perispírito moldou, né? Há influência genética dos pais, evidentemente, com relação à cor da pele, com relação às características aparentes, mas é verdade também que o espírito, ele imprime a sua característica pessoal no corpo. Então, nós vamos ver aqui que a forma corpórea vai ser mais aperfeiçoada, sobretudo purificada. Estava vendo outro dia na televisão uma modelo falando, Isabelle Fontana, né? Mas que menina bonita, rapaz. Já foi capa da Vogue, não sei quantas vezes. Aí todo mundo, uma menina linda realmente, né? Quer dizer, da raça branca, uma menina linda. Se fosse da raça amarela, outro padrão de beleza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a forma humana vai ser aperfeiçoada. Teremos pessoas, portanto, todas lindas do ponto de vista material, do ponto de vista físico,
todos nós estaremos, do ponto de vista físico, mais aperfeiçoados. Embora a gente saiba que nem sempre o corpo reflete a beleza do espírito, né? Mas o que está nos dizendo aqui é que essa beleza humana vai ser aperfeiçoada, vai ser embelezada. Aí continua falando aqui o Evangelho. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está consequentemente sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que predominância da matéria provoca. Já pensou que coisa boa a gente poder viver sem necessidade de ter essas doenças que a gente vai adquirindo conforme a nossa idade vai aumentando, né? Não ter pressão alta, olha só que coisa boa. Não ser hipertenso, não ter diabetes, né? Que mais doença? Não ter problema de catarata, né? Que é outra doença também que a gente vai adquirindo com o tempo. Você vê porque a catarata hoje já tem jeito, né? Hein? O que mais ali, Márcia? Artrite, artrose, né? Hein? Dor na coluna, né? A gente vai lembrando, olha só, se livrar disso tudo. Não ter febre amarela, chikungunya, né? Dengue, mosquito transmitindo isso tudo. Eu acredito até que nos mundos superiores, se tiver mosquito, o mosquito deve transmitir vacina, coisa boa para nós, né? Não essas doenças terríveis que nos arrasam completamente. Então é isso, nós temos que ter essa visão de esperança do futuro. Estamos passando por tudo isso, não é por acaso. Estamos passando por todas essas doenças aqui que eu mencionei, ou algumas delas, né? Ou se não passamos por nenhuma, né? Vamos agradecer a Deus, porque é uma exceção na face da terra, né? Mas no futuro nada disso vai ser necessário para nós. Uma vez eu assisti aqui uma palestra do Milton Menezes, baseada num livro que ele escreveu, tem aí na livraria, tem na biblioteca, chamado O Sentido do Sofrimento. Nesse livro ele defendia que a diabetes, por exemplo, me marcou muito quando ele falou de diabetes, porque eu sou diabético. A diabetes é uma doença disciplinadora, né? A gente tem diabetes porque a gente precisa disciplinar o nosso apetite, né? Então é isso, os nossos hábitos alimentares. Ele falava isso aqui e falou sobre diversas doenças que a gente tem. O livro é muito interessante, né? Não recordo agora, essa palestra tem muito tempo, né? A gente vai ouvindo muita palestra, a gente vai fixando só aquelas partes que nos interessam mais de perto, né? Então é isso. Então essas doenças são necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, quando nós estivermos mais aperfeiçoados, nada disso vai ser necessário, né? Então é isso, o corpo, como disse aqui no Evangelho, nada tem da materialidade terrestre e não está consequentemente sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a matéria provoca. Ele continua, mais apurados, os sentidos são aptos a percepções que neste mundo a grosseria da matéria obsta, né? Então nós temos aí os 5 sentidos, né? Esses sentidos vão se tornar mais apurados, né? Nós sabemos que em algumas oportunidades, aqui mesmo na Terra, quando não estamos privados de um dos sentidos, né? Se nós, por exemplo, não conseguimos ver, se nós somos cegos, a nossa audição fica mais apurada. Nesses planetas, nesse mundo mais evoluído, né, nós vamos ter, portanto, todos os sentidos mais apurados, né, próximo do que acontece no mundo espiritual, quando os espíritos nos dizem que os nossos sentidos são mais apurados, que quando a gente vê, a gente não vê com os olhos, a gente vê com todo o corpo espiritual, né, com todo o perispírito. Então, continuando aqui, os Espíritos nos dizem que a leveza específica do corpo, essa é ótima, rapaz, leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície
ou plana na atmosfera. Já pensou o Afraninho com esse corpo todo aqui, né? Mais de 100 quilos, planando pela superfície? Ah, que sonho de construção. Ricardo também está barrigudinho aí também. Vai... Ricardo também vai gostar disso aí. O Carlos ali, ó, os barrigudinhos aí da casa, né? Poxa, que coisa boa, rapaz. E às vezes não é só uma questão de barriga, não. Às vezes a idade nos impede da gente fazer isso. É um problema já inicial de cardiopatia, sei lá, um problema qualquer, que nos impede de ter a mesma agilidade que nós temos como jovens. Então ele está nos dizendo aqui justamente isso, que o nosso corpo vai ter uma leveza, né, específica. Continuei lá. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram. Porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas expressões interiores, então sempre elevadas, né? Então nós vamos nos apresentar já nesse mundo mais evoluído que a Terra vai ser, com a aparência que nós mais gostamos ao longo de todas essas encarnações que nós tivemos, com a aparência que nós mais gostamos de ter, né? Como o Emmanuel, por exemplo, que depois de ser o senador romano Públio Lentulus, ele já foi padre Manuel da Nóbrega, né? Foi padre Damiano, teve uma porção de encarnações como padre, mas ele se apresenta como Emmanuel. Nesse momento eu me apresentaria mesmo com o Afrânio, porque eu não me lembro das anteriores, então eu seria o Afrânio mesmo, né? Como vocês também escolheriam a melhor aparência, né? Em lugar dos semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo. O nimbo é aquele círculo luminoso que fica na cabeça dos santos, né? Então é isso. Em lugar daqueles semblantes abatidos que muitas vezes a gente nota em nós, né? Devido a essa vida desgastante que a gente leva, cheia de tensões, nós vamos ter uma aparência mais sadia, uma aparência angelical. É essa ideia que eles passam os espíritos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isso aqui eu não gostei, não. Isso aqui eu protesto com os espíritos, né? Não ter infância no mundo espiritual, na próxima encarnação. A infância, pelo menos, para mim, foi uma época muito boa da minha vida. Talvez alguns não tenham tido uma infância como gostariam de ter tido, mas a infância é um período importante. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que, como nós já estamos mais amadurecidos, e a gente sabe que a infância é um processo de amadurecimento do corpo, é uma adaptação do espírito ao novo corpo, né? Tanto que a partir dos 7 anos é que começa a se consolidar realmente as tendências daquele espírito que encarnou, né? Até os 7 anos, o espírito que está encarnado, recém-encarnado, ainda sofre muitas influências, principalmente externas. Daí porque os espíritos nos aconselham a cuidar com mais atenção dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, das nossas crianças até os 7 anos de idade, que é o momento que elas estão mais suscetíveis às influências, né? Então é isso. Mas essas influências, portanto, a infância, portanto, vai ser menor nessa futura terra, já, portanto, mundo superior. Em princípio, tem outra aqui, ó. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra, né? Então, se nós não tivermos mais angústias, não tiver mais as tensões que temos na vida que estamos vivendo, nós vamos ter uma longevidade, né? Vamos viver mais. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. É isso que ele está falando.
a morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir, né? Então, a morte não traz para nós os temores que nós hoje temos. Mas temos esses temores muito mais por falta de conhecimento do processo morte, do que certamente o processo em si traz de dor para nós. Eu já contei aqui para vocês, mas sempre vale a pena a gente contar, né, a passividade, ou melhor, a comunicação da Irani na mesa mediúnica da qual nós participamos. A Irani, nesse horário, aqui, sextas-feiras, nesse horário, a Irani estava lá na cozinha, nesse horário aí, por volta de 15 para as 5, fazendo um cachorro quente delicioso. O pessoal mais antigo se lembra. Rapaz, era impossível não salivar aqui em cima. O cheirinho de cachorro quente começava a entrar aqui por essas portas e janelas, e a gente ficava esperando ansiosamente o fim da reunião para ir lá e pegar um cachorro quente com a Irani. E a Irani nos recebia sempre com aquele sorriso, um sorriso deslumbrante, né, que ela tinha e tem até hoje, né? E muito feliz, porque toda cozinheira de mão cheia gosta de ser elogiada, né? E a gente chegava e dizia, mas esse cachorro quente está delicioso, Irani. E aí é que ela sorria mais ainda. E aí a Irani um dia veio na reunião e disse, Frânio, eu vim aqui para te dizer que morrer não dói. Disse, pô, mas é mesmo, Irani? Como é que é isso? Pois é, meu amigo, eu estava, depois de um dia de trabalho, a Irani trabalhava aqui na casa em várias frentes de trabalho. Trabalhava lá naquele grupo que existe lá no Sertãozinho, esqueci o nome, acho que é Maria de Nazaré, o nome do grupo espírita. Trabalhava lá também na assistência social, lá trabalhava em várias casas espíritas. Como o Irineu, que também frequentava essa reunião aqui, que trabalhava numa opção de lugar, né? Eram espíritos assim, devotados integralmente ao bem, né? O Irineu, muita gente antiga aqui conheceu também o Irineu, né? E o Irineu, no caso aí, estamos falando da Irani, né? A Irani então dizendo, pois é, meu amigo, depois de um dia exaustivo de trabalho, eu comecei a me preparar para dormir. Peguei uma página do livro Fonte Viva e comecei a ler. De repente eu ouvi um estalo na minha cabeça e eu adormeci. Quando eu acordei, eu vi o Frederico do meu lado. O Frederico era um médico que tinha aqui na casa, que dava consulta, também sexta-feira, né? E o Frederico, enquanto a Irani era o cachorro quente, o Frederico era o pão doce. Chegava com pão doce aqui para a gente, né? E aí o Frederico, então, o Frederico falou para ela assim, mas quando ela viu o Frederico, ela falou para o Frederico assim, mas Frederico, o que você está fazendo na minha casa, Frederico? Aí o Frederico falou para ela assim, você que está na minha casa, entendeu, Irani? E aí ela compreendeu que tinha desencarnado. Viram que legal, gente? Morrer não dói. Então a gente não deve ficar preocupado com o fenômeno morte. A morte em si não dói, né? É um fenômeno de retorno ao mundo espiritual. E quando o mundo for mais evoluído, o mundo for superior, mais tranquilamente nós vamos aceitar esse processo de transformação. Isso tudo está no item 9, tá? Durante a vida, a alma já não tendo a constrangê-la, né? A matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Então, no item 9 desse capítulo 3, fala de todas essas características do mundo superior. A gente não fica animadinho de um dia poder ficar, um dia poder usufruir de todas essas belezas que o mundo espiritual, que o mundo terra vai ter um dia como mundo superior? Aí o item 10 vem e melhora mais ainda esse panorama. O item 10 vem dizer assim, ó, as relações sociais, sempre amistosas,
jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer dos povos de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Então, já pensou a gente viver num mundo onde não exista mais essa perturbação trazida pela ambição, pela guerra, guerra fria, guerra de Twitter, guerra de todas as formas que nós vemos hoje, duelos de todas as formas. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. Então as pessoas vão se impor pelo seu mérito espiritual, elas vão se impor pelas suas características, pelo seu esforço em se melhorar. A autoridade merece o respeito de todos. Olha que coisa boa, a gente respeitar a autoridade daqueles que a têm verdadeiramente. É um panorama semelhante ao que vemos em nosso lar, que todo mundo respeita a autoridade da veneranda, do governador de nosso lar, porque eles são espíritos que têm inúmeros anos de bônus hora, né? A veneranda, mais de 1 milhão de bônus hora. O governador de nosso lar também. O homem não procura elevar-se acima dos homens, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Vejam que panorama maravilhoso os Espíritos nos revelam que nos aguarda no futuro. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Meus amigos, dá vontade de desencarnar e só voltar encarnado num mundo desse, não dá não? Coisa boa, hein? Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Laços de amor e fraternidade prendem uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Né? Olha a caridade se tornando efetiva. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquiridos, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhes faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Então a pessoa pode ter mais bens ou menos bens, mas ninguém é privado do necessário. Então é isso. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Então nós estamos falando aí de mundos mais evoluídos, né? Mundos mais evoluídos. Então isso aí está no item 10. Né? Esses itens 9 e 10 nos trazem o panorama que nos aguarda quando a Terra chegar a esta condição. Então, se nós continuarmos nos esforçando para acompanhar a evolução do planeta, nós um dia vamos chegar a esse momento. E certamente nesse dia vamos nos lembrar dessa nossa conversa, porque também um outro efeito do amadurecimento excessivo, né, que o pessoal chama de velhice, né, que nós não vamos ter mais, que é a perda da memória. Nessa altura nós vamos ter a memória permanente ali, vamos nos lembrar de tudo. Então o item 12 dessa lição do Evangelho termina dizendo assim: entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos, a todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos, fala-os partir todos no mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros, a todos são acessíveis as mais altas categorias, apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então é isso, esse Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo, ele vem nos dar uma esperança, vem nos mostrar o futuro, não um futuro próximo,
Mas esse futuro também estará mais perto na proporção em que nós nos esforçarmos mais. Porque Deus nos criou a todos simples e ignorantes. Basta que nós continuemos nos esforçando, porque estamos nos esforçando. Então vamos continuar na nossa caminhada, gente. Nossa encarnação atual não é para que nós saiamos daqui espíritos puros. Nenhum de nós vai conseguir isso. Jesus é espírito puro, mas ele, quando encarnou aqui na Terra, espírito puro, ele já tinha completado a sua evolução como para chegar a espírito puro em outros mundos. Ele veio aqui para a Terra para ser o governador da Terra, o governador espiritual da Terra. Ele foi designado governador por esse grupo de espíritos angelicais que cuidam da obra do Pai, que cuidam da obra de Deus no universo. Ele foi, portanto, destacado para ser o governador espiritual. Ele já era espírito puro. E nós estamos fazendo a nossa trajetória. Estamos melhores hoje do que estávamos há 2000 anos. E estaremos melhor daqui a 2000 anos. Quanto tempo vamos levar para chegar a espíritos puros? Depende de nós, do nosso esforço. Existem certas coisas que nós ainda não conseguimos fazer na presente encarnação. Nós ainda não conseguimos amar da mesma forma todas as pessoas. Não conseguimos. Nós amamos, ainda estamos na fase de amar mais aqueles que estão mais próximos de nós. Mas nós um dia vamos amar a todos como se fossem verdadeiramente nossos irmãos, que são nossos irmãos. Esse esforço depende de perseverança da nossa parte. E o resultado vai ser esse que nós estamos vendo aqui. Num primeiro momento, uma região espiritual melhor no mundo espiritual. Nosso lar, ou uma região onde nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. Quem sabe? Depende do nosso esforço. Num segundo momento, estarmos encarnados num mundo feliz, como certamente a Terra vai ser um dia. Precisamos continuar nos esforçando, acreditando que estamos no caminho certo, que precisamos desta forma manter a nossa fé e a nossa perseverança. Nada de nos deixarmos influenciar por esse momento que estamos vivendo no nosso planeta aqui, especialmente na nossa cidade. Nada de nos deixarmos levar pelo pessimismo. Vamos continuar otimistas, vamos confiar em Deus. É isso que a doutrina nos ensina o tempo todo. E nesse livro aqui, que já é conhecido de todos vocês, Vivendo o Evangelho, que é um livro escrito por André Luiz, através do médium Antônio Badui Filho, temos uma mensagem sobre este momento que nós estamos falando, sobre esta passagem do Evangelho. A mensagem é a mensagem 30, intitulada Mundo Feliz. Sem miséria e sem dor, mas com justiça e esperança. Sem avareza e sem vingança, mas com bondade e perdão. Sem inveja e sem desventura, mas com fraternidade e paz. Sem guerra e sem dureza, mas com harmonia e intolerância. Sem doença e sem desespero, mas com alegria e ânimo. Sem incredulidade e sem prepotência, mas com fé e calma. Sem aflição e sem conflito, mas com serenidade e paciência. Sem esperteza e sem mentira, mas com respeito e verdade. Sem rispidez e sem negligência, mas com brandura e trabalho. Sem preguiça e sem orgulho, mas com disciplina e humildade. Sem abatimento e sem mágoa, mas com coragem e misericórdia. Sem egoísmo e sem ódio, mas com caridade e amor. Então vejam que ele vai traçando as características de um mundo feliz, dizendo o que nós temos no nosso mundo de hoje e como será no mundo feliz.
E aí ele completa: este é o perfil de um mundo feliz. Observe que é simplesmente a aplicação do Evangelho, que a doutrina espírita lhe ajuda a compreender e vivenciar. Para que a Terra um dia seja assim, basta que você siga as lições de Jesus, sem comodismo e com perseverança. Então é isso, meus irmãos. Destacaria então esse final aí, né? Que a gente continue perseverando, que nós não nos acomodemos, que nós não nos intimidemos diante das dificuldades que estamos enfrentando. E lembremos sempre, como disse o Ricardo, né, que devemos ter disciplina e humildade, né, porque ele citou um trecho de Mateus que fala na humildade. E como diz a nossa doutrina espírita, com caridade e amor. Que prossigamos, portanto, na nossa trajetória. Ela é definitiva. Não podemos voltar para trás. A doutrina nos ensina que a gente não volta para trás. A gente vai sempre para frente. Vai mais rápido numa encarnação, mais devagar na outra, mas vamos que vamos sempre. O Senhor Jesus nos ajuda. Muita paz para todos.